hoje para a Rádio França Internacional. Felipe, você comentou na última entrevista coletiva dos seus embates com o Luiz Henrique dentro de campo, na época na Espanha. Queria que você relembrasse um pouco mais, falasse um pouco da qualidade que ele aportou, que ele trouxe para o time do PSG. E esse PSG que encantou na temporada passada, sendo campeão da Champions, por que o Flamengo pode chegar mais perto de um título do que outras equipes brasileiras talvez chegaram nas últimas temporadas? Por que essa diferença hoje é menor? Da diferença só vamos saber depois do jogo. Agora não podemos dizer absolutamente nada, porque nunca nos enfrentamos, né, dentro do campo. O Flamengo de 2025 contra o PSG de 2025. O Luiz Henrique é um treinador que dispensa comentários, é o melhor do mundo, ganhou todos os prêmios merecidos esse ano. O time dele foi campeão de tudo que tinha para disputar esse ano. E como jogador tive, verdade, nos enfrentamos algumas vezes, né, com ele no Barcelona, e se eu não me engano ele no Celta também, mas eu não tenho essa lembrança. No Barcelona sim, porque nos enfrentamos várias vezes, eram jogos intensos e nosso time ia no limite, né, até mesmo que, como eu lembrei na última coletiva, até fui expulso numa entrada que eu fiz no Messi, do lado dele a 1 metro, então foi uma coisa que ficou marcada aí. Mas, repito, é um time espetacular, que tem... Eu acho que o que ele conseguiu demonstrar para o mundo do futebol é que o futebol hoje, moderno, todos têm que correr para vencer. E ele venceu fazendo isso, uma equipe, perdeu a sua maior estrela, e demonstrou que, mesmo sem a sua maior estrela, ele conseguiu fazer uma equipe tão sólida de jovens, uma equipe nova, e todo mundo correndo e lutando pelo mesmo objetivo era capaz de conquistar o título mais sonhado para um jogador, que é a Champions League. Então, ele deixou esse recado para o mundo do futebol, todos os treinadores seguimos aos campeões, e ele é a grande referência hoje a poder, que a gente possa seguir. Pode. Felipe, aqui do outro lado, Monique Danello, TNT Esportes. É claro que quando chega nesse momento da temporada, todo mundo já sabe o que esse Flamengo pode fazer, o que é capaz de fazer, as formas de jogar, enfim. Eu queria tocar num outro ponto, que foi algo que o Jorginho falou pra gente na zona mista depois do primeiro jogo. Ele fala assim... eu não sei explicar para vocês o que é, porque não é uma coisa que a gente vê. Mas tem uma coisa que acontece no Ninho do Urubu, uma sensação, um sentimento, que é o que faz esse time ser tão campeão, tão vencedor, e faz com que a gente acredite que a gente pode mais. Eu não vou conseguir explicar para vocês o que é, porque é algo que eu não posso ver. E eu queria tocar nesse ponto, né? Chegando num momento em que tudo que podia ser feito já foi feito, o que é essa sensação, esse sentimento que te faz acreditar também que esse time pode sair daqui vitorioso amanhã? Primeiro que é verdade o que ele diz, quando você veste a camisa, você pertence, né? Nesse momento que você assina um contrato, você pertence ao Flamengo. Existe alguma coisa que te faz sempre dar o algo a mais, né? Conquistar títulos de forma incríveis, como foi, por exemplo, em 2019, aquela virada, repetir praticamente o mesmo feito no mesmo estádio esse ano contra um adversário que tínhamos perdido. Então, existem essas místicas, né, que levam a acreditar que sempre tem um algo a mais, mas o futebol é feito de jogadores, os clubes são feitos de jogadores que passam por esse lugar para tentar fazer história. E o Jorginho é um dos grandes responsáveis por melhorar e sempre fazer esse ambiente do nosso vestiário ser tão agradável, né? Então, esses jogadores que chegaram, mais os que estavam, que têm uma ambição gigantesca, foram os grandes responsáveis por colocar o Flamengo novamente na briga por grandes títulos. Amanhã é um adversário que também fez história. Os dois fizemos história. O Paris ganhou sua primeira Champions. Tem jogadores, todo mundo conhece, são os melhores, talvez, aí do mundo. E tanto o Flamengo como o Paris quer fazer história. Nós acreditamos que é possível e vamos tentar fazer de tudo que esteja ao nosso alcance para conseguir. Felipe aqui, boa tarde. Felipe, ontem o Luiz Araújo, ele foi perguntado sobre a lição que ficou do Mundial do meio do ano para esse Mundial. É a terceira vez que o Flamengo vai enfrentar uma equipe europeia na temporada. E aí ele falou que
não se pode repetir os erros que teve, por exemplo, no jogo contra o Bayern de Munique. Quero saber de vocês se vocês chegaram a reassistir esse jogo e se nesse tempo que vocês estão aqui no Catar, vocês conversaram sobre isso para que seja amanhã um jogo de erro zero. Obrigado. Não falamos do jogo do Bayern. Cada jogo é um jogo diferente. Não vamos jogar contra o Bayern. Vai ser contra o Paris, que é um adversário diferente, por mais que a forma que eles têm de jogar, de tentar vir pressionar, é diferente, mas a intensidade, a energia que eles colocam na pressão é a mesma. Naquele momento, eu acreditei que era o melhor plano para vencer o Bayern de Munique, que é uma equipe muito forte, e eles foram melhores que nós. Agora vai ser outro plano, outra forma que eu entendo que vai aproximar o time o máximo possível da vitória, mas sempre nunca abrindo mão do que são os nossos princípios e que foi a nossa equipe durante toda a temporada. E é o que pede o DNA do Flamengo. Então, um novo jogo, uma nova história, e o Luiz Araújo tem razão num detalhe muito importante. Em final, tentar cometer o menos erros possíveis, né? Porque a gente já sabe que o difícil que é reverter um resultado numa final. Felipe Luiz, Bruno Braz, do UOL. Felipe, em algum determinado momento da temporada você chegou a sofrer com desfalques, né? Por lesões, enfim, suspensões. Coincidentemente, agora para essa final você tem todo o elenco à disposição. Quanto isso é importante para você definir a sua equipe. E em relação ao Pedro, né? Ele voltou muito bem, né? Teve poucos minutos, né, no jogo passado, mas com 2 finalizações. Quanto tempo ele pode ter nessa final, em termos físicos, né? Quanto ele pode aguentar para essa final agora? Pedro está à disposição, como você bem falou, todo o grupo está à disposição para que eu tome as decisões. É muito importante que estejamos todos preparados para esse grande momento e não tenho dúvida, é o último da temporada e todo o esforço que eles fizerem será pouco, né? Porque sabemos que vamos precisar do máximo de cada um para poder vencer esse jogo. Precisaremos fazer um jogo perfeito. Felipe, aqui atrás, boa tarde, Sidão Marinho da Litoral News. No fim de 2023, quando você estava se aposentando como jogador, eu tive a oportunidade de perguntar no Maracanã sobre o sonho de comandar o Flamengo e conquistar títulos. A sua resposta chamou a atenção, foi: eu vou fazer, eu vou realizar. Você chega aqui com todas as conquistas a nível nacional, continental também, e agora um passo do Mundial. Como é que está o coração do Felipe Luiz e esse sentimento de acreditar, de trazer essa fala que é possível? Você passa isso também para os jogadores? E em cima disso, 2019, o Jorge Jesus disse que o Mundial ficou entalado na garganta, né? Quase foi conquistado. Você chegou a falar com ele? Ele está aqui pertinho? Teve alguma mensagem dele para você? Não conversamos. Sobre... É possível, claro que eu acredito, é claro que eu transmito isso para os jogadores. No futebol tudo é possível, mas não só por palavras, senão porque eu realmente penso que os meus jogadores são os melhores. Eu sempre falei isso para eles desde o momento que eu assumi, desde o momento que eu vejo eles jogando e vejo eles no treino, a maneira com que eles lidam, a ambição que eles têm. Então, esse grupo é capaz de tudo, né? É capaz de fazer história. Como eu acredito tanto neles, eles também, obviamente que acreditam que é possível. Nós jogamos contra o adversário. Esse ano não foi fácil. Vários adversários nos colocaram em dificuldades. Não tenho nenhuma dúvida que o PSG nos vai colocar em dificuldades. O mais importante é que a equipe saiba jogar todas as fases do jogo para poder, repito, fazer o jogo perfeito e vencer o jogo. Tá aqui? Felipe, Letícia Marques do GE aqui. Em cima um pouco dessa sua última resposta, o técnico do Pirâmides, depois que o Flamengo venceu a partida e se classificou, ele disse que esperava uma final muito boa entre o Flamengo e o PSG, mas pontuou que acreditava que a velocidade dos atletas do PSG pudesse causar uma dificuldade ao Flamengo, principalmente na última linha. Não sei se você viu, queria saber de você, assim, a sua análise em relação a isso, até nessa resposta dele, e o que você pensa que pode ser a maior dificuldade do Flamengo nessa partida contra o PSG. Pô, não tinha visto essa fala dele. Sempre assisto as coletivas, né? Mas não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens, tão rápidos, nos colocarão em dificuldades em determinados momentos do jogo. Como já nos colocaram vários outros times no Brasil, na Libertadores, no próprio Mundial de Clubes.
os nossos jogadores jogaram contra os mais rápidos, né, do Chelsea, do Bayern, e existe uma forma que nós temos de defender. Não defendemos simplesmente o jogador, senão sempre se defende em equipe, a bola, com a referência sempre onde está a bola, e esperamos que a gente possa tirar o máximo possível de tempo desses jogadores que são determinantes, né, principalmente os jogadores que jogam no meio, que são muito dinâmicos e têm muita qualidade, mas não tenho dúvida que teremos armas para poder neutralizar esse ataque do PSG. Felipe, boa tarde. Fernando Valica de Barros, site de futebol. Há exatos 13 anos, no dia 16 de dezembro como hoje, o Corinthians ganhou do Chelsea. Nunca mais um time sul-americano conseguiu um título mundial, interclubes, qualquer coisa que vale. O que dá para aprender com aquele jogo no qual o Corinthians sofreu a beça com o Chelsea, teve que suportar pressão, uma pressão incrível? E o que o Flamengo também pode aprender com o Chelsea, que ganhou do PSG no Mundial, jogando mais bola e merecendo ganhar? É propor o jogo, é saber sofrer? Como é que se ganhará um título? Obrigado. Bom, o Chelsea fez um jogo perfeito, né, contra o PSG, soube anular bem. O ataque deles era outro contexto, eu repito, outro tipo de grama, outro tipo de clima, estava calor. Outro momento do ano também, os clubes vinham no final de temporada, mas o Chelsea soube machucar o Paris, principalmente quando tinha a bola, né? Fez o Paris sofrer com alguns detalhes e até deram um caminho para várias outras equipes poderem fazer a mesma coisa a partir daquele jogo. Isso é verdade, mas é outro Paris, perderam, por exemplo, um dos seus melhores jogadores, que é o Hakimi. Isso tem alguma implicação, alguma mudança também na equipe deles, mas não tenho dúvida que eles têm um elenco, né, com muita qualidade para poder repor essa peça e ser sólido do mesmo jeito que eles foram na temporada passada. E o jogo do Corinthians contra o Chelsea, como você bem falou, foram 13 anos atrás, né, se eu não me engano, e o futebol mudou muito desde então, e você vê o nível do futebol europeu e também o nível que está aumentando e a competitividade do futebol brasileiro. Então, um jogo, tudo pode acontecer. Nos últimos anos sempre caiu do lado deles, mas esperamos que a gente possa reverter essa história. Felipe Luiz Roberto, da TV Globo, do Grupo Globo. Em cima, inclusive, dessa sua última resposta, você, em 2019, tinha um cenário do futebol mundial, com 3 substituições, etc. Depois a gente teve a pandemia, o futebol passou a ter 5 substituições. E claramente nos mundiais que nós tivemos, 19, o Palmeiras contra o Chelsea mesmo, que foi para a prorrogação, e o Chelsea venceu na prorrogação, quando eles fizeram as modificações, o jogo se transformou de uma forma muito mais favorável para quem tem um elenco mais robusto. Em cima dessa transformação que a gente está vivendo, e tendo uma comparação com 2019, que o jogo também foi para a prorrogação, um jogo muito equilibrado nos 90 minutos, um pouco menos na prorrogação, é uma transformação que você define como, se é realmente uma das mais importantes que a gente teve nessas 2 últimas décadas, muito por conta das 5 substituições e do entendimento que o mundo debruçou sobre o jogo, que tem hoje mais transformações, mais fases distintas do que nós tínhamos talvez há 10 anos atrás. Obrigado. Boa pergunta. Foram algumas mudanças, né, que influenciaram bastante. Por exemplo, que o zagueiro ou algum jogador pode receber a bola dentro da área no tiro de meta. Essa foi uma mudança muito grande também, que influenciou muito na saída de jogo no futebol moderno. Mas essa verdade, como você falou, antes da pandemia eram 3 trocas, né? Eu sempre penso, muitas vezes, as trocas, o jogo pede elas, o treinador ele tem que sentir, muitas vezes a gente acerta, erra, dependendo do que está acontecendo no campo. Não só isso, senão que com a prorrogação você pode somar uma sexta ainda. Então, claro, se você começa com 10 jogadores e depois você acaba com desses 10, só 4 acabam, uma prorrogação, por exemplo, então claro que o time se desvirtua. Isso também temos que ter cuidados como treinador para o time não perder a estrutura, a solidez e a estabilidade que está desde dos jogadores que começaram. Então, foi uma mudança grande, beneficia muito os times com um elenco superior, talvez financeiramente, com um elenco grande, mas
não, acho que foi uma mudança boa, até mesmo para diminuir o número de lesões. Não sei se isso aconteceu, mas no meu caso eu acho que foi uma mudança para o bem do futebol. Felipe, boa tarde, Diego Pozzi, Flamengo TV. Provavelmente amanhã você enfrentará um dos times mais intensos do futebol mundial, se não o mais intenso, né? Jogadores jovens, com uma média de 23 anos de idade, todos correndo pelo grupo, jogando pelo coletivo, jogadores na linha de frente como Kvaratskhelia, Doué, Dembélé, Barcola, de muita habilidade. Mas, na minha opinião, o coração desse time está no trio de meio campo. Fabian Ruiz, João Neves e principalmente o Vitinha. Você acha que o sucesso do Flamengo amanhã passa muito por uma marcação nesse setor, nesses 3 homens, que podem ter até o auxílio do Zaire Emery, que está jogando lateral direito no lugar do Hakimi e que é meio campo de origem? Obrigado. Sim, bom, não só o Paris, não, uma maioria dos jogos eles se definem no domínio territorial no meio campo, né? Claro que tem 3 jogadores desse nível que você falou, que são tão dinâmicos, poderosos fisicamente, que são capazes de cobrir muito campo, fazer muitos quilômetros e fazer quase 2 funções, duas posições em uma. É muito difícil de você defender, então até mesmo porque como se são jogadores que são tão dinâmicos, você tem até dificuldade em dar referências para os teus marcadores para poder seguir essas marcas, né? Então, claro que são várias equipes que jogaram contra eles, todos tentaram estratégias diferentes e poucos conseguiram neutralizar, porque é um time que tem muita qualidade, sabe sair da pressão, tem muita velocidade na hora que é pressionado também, e precisa da bola longa, tem jogadores que tem muita velocidade, tem muito perigo e poderio ofensivo. Então não é um time que simplesmente tem 3 jogadores no meio, é um time muito completo em todas as fases. Não é à toa que foi campeão da Champions e por isso que eu falo, não só os nossos jogadores de meio vão ter que estar bem, senão toda a equipe vai ter que fazer um jogo perfeito para poder neutralizar o que foi e o que é até agora a melhor equipe do mundo. ¿Qué tal, Felipe? Gusto en saludarte, Fabricio Domínguez para Fox México. El partido pasado decías que en tu carrera habitualmente no te sientes favorito. Hoy parece, ¿no? Que es una realidad que el PSG parte como el favorito para este partido. ¿Cómo trabajar esta parte mental si incluso eso te quita algo de presión a ti, a tus futbolistas, estando conscientes de ese golpe histórico que se puede dar de demostrar lo que América, lo que Brasil puede competir con el fútbol de élite? Y si me permites una segunda, tuviste varios enfrentamientos como futbolista ante los equipos de Luis Enrique. ¿Qué recuerdas de esos enfrentamientos que te puedan ayudar a lo mejor hoy para preparar este partido? ¿Español o portugués? Español. Bueno, primero tuve muchos enfrentamientos, como dijiste, con Luis Enrique, pero yo como futbolista. En otros momentos, ¿no? Él estaba en el Barça, tenía a Messi, tenía a Suárez, a Neymar, aquel equipazo, y nosotros teníamos otras armas para poder frenarlos, ¿no? Y eran todo tipo de armas. Íbamos a una verdadera batalla y algunas veces hemos logrado, por ejemplo, hemos eliminado el Barça en Champions, pero otras veces nos han ganado y sobre todo en Liga. Entonces es un entrenador muy bueno, ya ha demostrado durante muchísimos años y se ha reinventado, ha hecho quizás una de sus obras más bonitas, que fue este PSG, que no tiene una estrella, sino que la estrella de este equipo es el equipo, y eso es lo que yo valoro más. ¿Y lo demás? Sobre si te quita presión. Ok, no, yo como te dije, yo como futbolista me sentía diferente, pero como entrenador nunca estamos con el sentimiento de que somos favoritos, siempre tenemos que preparar todo, y yo pienso siempre que tengo que dar todo muy claro, muy masticado a los jugadores, todo el camino hacia la victoria. Luego ellos dentro del campo son los que juegan, son los que están con más confianza, menos, y mi trabajo es intentar dar el camino hacia lo que es el triunfo. Nada. Felipe, Beltrão, Casa TV aqui, prazer falar contigo. Felipe, a gente já viu você fazer escalações diferentes ao longo da temporada, baseado no adversário que você enfrentava. Pro jogo de amanhã, obviamente você não vai entregar a escalação agora, mas a tua decisão ela vai ser baseada no que o Flamengo vai fazer sem a bola, o que vai pesar mais o Flamengo vai fazer sem a bola, na hora de você escolher os atletas que vão a campo, ou você tem uma outra estratégia, um outro pensamento na hora de decidir os 11 que vão começar o jogo? Obrigado. Nunca
esse com bola ou sem bola, nunca é nesse pensamento. Primeiro o momento do jogador, o momento da equipe, o que a equipe precisa. Eu sempre penso no que vai ser melhor para a equipe, com bola e sem bola. Para mim, não separo essas duas fases, elas vão juntas. E claro que é fundamental que os jogadores entendam o que fazer sem bola e também com a bola. Então eu vou ainda, na verdade eu já sei, mas ainda tem mais um dia até amanhã para poder ver como estão sentindo os jogadores, o momento deles, as características que a equipe precisa para poder definir o melhor 11, na minha opinião, que pode neutralizar e principalmente jogar contra o PSG. Felipe, boa tarde. Gabriel Orfão, da revista Placar. Felipe, você chega agora ao fim do seu primeiro ano completo, né, como treinador profissional. E nesse tempo você enfrentou equipes que podemos chamar de menor investimento, enfrentou grandes equipes do Brasil, da América do Sul e gigantes europeus. Eu queria entender um pouco de você quais as principais diferenças na hora de preparar a sua equipe, seja para enfrentar um time de menor investimento, um time da América do Sul ou até mesmo um gigante europeu como o PSG. Obrigado. Não muda. É basicamente a mesma história sempre, né? Estudamos o adversário, preparamos o que é um plano de jogo em função também das características dos nossos jogadores e o modelo de jogo que o Flamengo pede, e a partir daí, se o adversário tem menos qualidade ou mais qualidade, vai definir aonde a gente vai jogar, se é perto da área do adversário ou se é perto da nossa área. Mas os jogadores estão preparados para todo tipo de fases e contra todo tipo de adversário. E aí dentro do campo, eles que são os que colocam a mágica, né, fazem a mágica acontecer. Felipe, aqui, Bruno da TV Record. Felipe, ontem o Alexandre falou com a gente, né, da imprensa, chamou a atenção ele falando sobre enfrentar o PSG não é algo que para ele seja tão diferente, né? E aí eu queria te falar, a gente está falando sobre as qualidades do PSG, velocidade, juventude, mas tem uma qualidade que eu queria saber se para você, eu acho que é determinante também para um jogo, que é a experiência, né? Esse Flamengo tem Jorginho, tem Danilo, tem Alexandro, tem o próprio Arrascaeta, Bruno Henrique. Falando da qualidade do seu time, você acha que isso você tem a mais do que, por exemplo, do outro lado? A experiência, aquela coisa do jogar uma partida, 90 minutos, cadenciar quando precisa, é uma virtude do seu time? Até não ganhar Libertadores, o nosso time não sabia jogar Libertadores. E era um time experiente. Foi o que eu escutei a temporada inteira. Me desculpe, mas foi o que eu escutei, que o nosso time não sabia jogar Libertadores, que era um time sem alma e um time que não era cascudo. E agora ganhamos e agora, de repente, fica um time com experiência. Eu não penso nisso, eu penso na qualidade do jogador, em como ele lida com diversos tipos de situações no decorrer do jogo. Esse PSG ganhou contra uma das equipes mais experientes da Europa, que era a Inter de Milão, contra uma das melhores defesas da Europa, que era a Inter de Milão. E muito experiente, uma equipe muito jovem. Nós, na final da Libertadores, vencemos com uma equipe teoricamente mais experiente contra uma equipe mais jovem, que era do Palmeiras. Para mim, o que define uma final, o que define um time que é melhor, é o que as decisões que eles tomam com bola e sem bola dentro do que é o contexto do jogo, independente se é final, se é semifinal. E nisso, os meus jogadores já demonstraram durante todo esse ano e também ano passado que são muito grandes, são jogadores gigantescos, já passaram pelos maiores clubes da Europa, a maioria deles, e são jogadores que ganharam o direito de jogar no Flamengo, porque são muito bons. Então, como são bons, eu sempre espero, e já conheço, espero a melhor versão deles no jogo de amanhã, e tenho confiança que eles vão estar no seu melhor momento, até mesmo porque tiveram tempo para descansar. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Em 2019, né, você disputou aquela final contra o Liverpool, um jogo super duro também entre as duas equipes, foi para prorrogação. E eu queria que você pudesse explicar para a gente um pouco o que você vê de diferente daquele Flamengo de 2019 para esse Flamengo de 2025. O que esse Flamengo de 2025, de repente, tem de vantagem em cima daquele Flamengo de 2019, né, que não conquistava títulos há muito tempo e chegou aqui depois de conquistar aquela Libertadores da forma que foi. Quais são as diferenças que você vê desses dois times e o que você vê que pode ser um ponto positivo dessa vez?
Na verdade, nunca parei para pensar na diferença das duas equipes. São duas equipes que fizeram história, mas são equipes muito diferentes. Daquele grupo só estão o Arrascaeta e o Bruno Henrique como jogadores. Não tem mais ninguém, né? Não tem mais, acho que não tem mais ninguém daquele grupo. É isso. Daquele grupo não tem mais ninguém. E é contra um adversário diferente, então acho que é um contexto que não dá para comparar, seria até injusto. Aquele grupo fez aquela história, foi linda, foi uma história de amor com o torcedor, foi um grupo que marcou história, e agora esse grupo de jogadores, que são praticamente todos novos no clube, que querem fazer sua própria história, querem ficar marcados também. Para isso, nós temos que não nos comparar, senão ir atrás de fazer a nossa história. Felipe, boa tarde, Davi Ferreira aqui do Jornal o Globo. A minha pergunta vai no mesmo sentido de ter uma contemplação em relação ao que vocês estão construindo desde 2019, né? Você como jogador e como técnico. Me permita pedir uma comparação que é sempre difícil entre gerações, mas entre vocês e a geração de 80, que ganhou muita coisa aqui no Flamengo e tem um diferencial, né? Que sempre é exaltado pela torcida, que pede o mundo de novo, que é esse título mundial, esse título interclubes, né? 81 contra o Liverpool. E agora vocês têm a chance de novo, tiveram em 2019, tem agora. Eu queria saber se é algo que vocês conversam no vestiário, essa chance de vencer o Mundial de novo, colocar uma segunda estrela no peito e talvez ser considerado talvez a maior geração, né? Se é algo que vocês ambicionam. Você fala muito de fazer história e ter ambição, né? É algo que vocês conversam, é algo que motiva a mais. Um jogo que não precisa de muita motivação, né? Já tem o suficiente, mas é algo a mais, essa chance de fazer uma história única. Obrigado. Nunca nenhuma geração vai ser maior que a geração de 81, que foi a primeira. Se hoje existem 40 milhões de flamenguistas, foi por causa daquela geração. Hoje no mundo, quantos Arthurs tem no Brasil, né? Por causa do Zico? Quantos Leandros? Né? Vocês sabem bem que é uma geração que marcou uma época, que fez os pais levarem os filhos pequenos por estádio durante anos, com o Flamengo mal e eles lá apoiando. 40, 50 milhões de torcedores por causa daquela geração mágica. Nunca ninguém vai chegar perto daquela geração. Mas, como eu repito o que eu falei para tua companheira, esse grupo tem o interesse, o sonho de fazer a própria história, que estamos construímos aí com todos esses títulos que conquistamos nesse ano, e com essa possibilidade de colocar uma segunda estrela no peito também ficar marcado, né? Fazer o Flamengo ficar maior ainda. Isso vai aumentar ainda mais a geração de 81, vai aumentar ainda mais a geração de 19, de 22, todas elas que conquistaram grandes títulos. E quem vai ganhar com isso é o Flamengo. Então esse é o principal, acho que passa na nossa cabeça, é fazer a nossa própria história, colocar nossa foto na parede e ficar marcado. Felipe, tudo bem? Permita voltar um pouquinho a essa questão dos seus enfrentamentos, né, com o Luiz Henrique como na sua época de jogador, ele como já técnico. Eu queria perguntar para você falou bastante empolgado sobre como vocês tinham muitas estratégias, né, para conseguir vencer aquele Barcelona, um time histórico. Quais qualidades do Atlético, do Diego Simeone, ou pelo menos das melhores versões do Atlético do Diego Simeone, você gostaria de ver no seu Flamengo amanhã contra o PSG? O que eu venho vendo durante quase todo o ano, que é a competitividade, a maneira com que a minha equipe compete. A minha equipe sabe sair jogando dentro da área, com um goleiro, sabe sair com saída média, sabe sair também longo. A minha equipe sabe marcar pressão, mas também sabe baixar o bloco e marcar e sofrer todos os 10 atrás da linha da bola em algum momento. Sabe até jogar com um a menos. Já passamos até por penalidades esse ano. Então, porque é uma equipe muito competitiva. E isso é talvez a maior, que eu vejo, uma coisa mais similar entre as duas equipes, a maneira com que eles competem, como eles vibram por cada bola, como eles apoiam o companheiro quando o companheiro erra, e quando a equipe está sofrendo, sofrem todos juntos. E quando está pressionando, também pressionam todos juntos. Isso para mim é o que mais reflete aquele Atlético e o que mais me deixou orgulhoso da minha equipe hoje. Felipe, Renato Senise aqui da ESPN Brasil. A gente sabe que o futebol é um esporte coletivo, mas ao mesmo tempo existem os desafios individuais, né? As conquistas individuais. Nessa sua curta ainda, mas gloriosa carreira de treinador, você acha que você montar um Flamengo capaz de superar esse espetacular PSG é o maior desafio que você tem até hoje, pensando numa única partida?
como treinador, superar o Luiz Henrique, que já venceu tudo com o Barcelona, com o PSG, é o maior desafio que você tem pensando numa única partida? E em caso de vitória, será a vitória mais impactante da sua carreira até aqui? Nunca paro para pensar nessas conquistas individuais, nunca foi uma coisa que me mexeu nem como jogador, nem como treinador. A única coisa que me move é ser campeão. É a única coisa que passa pela minha cabeça. Hoje amanhã nós vamos ter a oportunidade de disputar mais uma final. Existem jogadores que jogam toda a carreira e nunca jogaram uma final, ou uma semifinal de uma competição importante. E hoje nós estamos com essa possibilidade. Então a única coisa que passa pela minha cabeça hoje é estar o melhor possível mentalmente para traçar o caminho para os meus jogadores e que eles entendam muito bem o nosso plano para poder vencer esse jogo, que vai ser muito complicado contra o PSG, e sermos campeões com a camisa do Flamengo, que é a nossa grande motivação. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Esse vai ser o terceiro confronto, então, contra um gigante europeu esse ano, né? A gente teve o Chelsea, que o Flamengo se superou, fez aquela virada histórica, aí depois teve a queda contra o Bayern, e o torcedor comenta muito sobre isso, assim, o que é esse confronto com o PSG? Parece mais esse time, por mais que você elogie bastante, diga que é o melhor do mundo, ele lembra mais o Chelsea, que venceu o próprio PSG lá na Copa de Clubes, ou parece mais o Bayern, assim, na forma como você vê o adversário, por mais que seja um time diferente? O que o torcedor pode esperar? Na minha opinião, um time bastante similar ao Chelsea, porque o Bayern é uma equipe fisicamente muito forte, muito forte. O Paris, no que é questão de força física bruta mesmo, não é nesse mesmo perfil, são jogadores mais leves, mais ágeis, mais rápidos do que é o Bayern, um pouco similar com o que é o perfil de jogador do Chelsea. Que não dá nem para comparar, porque são equipes totalmente diferentes, os três, né? Que jogam de uma forma até parecida em alguns momentos, em algumas fases do jogo, mas pelo físico eu poderia dizer que é um pouco mais similar ao Chelsea, mas são adversários diferentes, planos de jogo diferentes, sistemas, estruturas, bola parada, tudo, absolutamente tudo diferente. Então, jogo novo. Aqui, Felipe, Diego Alves, Cazé TV, prazer falar com você. Eu queria saber do Filipe Luís. Eu sei que a gente está prestes a um grande jogo, uma grande final, mas eu queria saber do Filipe Luís pessoa. Se ele olha para trás, final de 2023, quando você anuncia a sua aposentadoria, que para mim poderia ter sido antes, mas foi em 2023. Né? Mas eu queria saber de você o seguinte: você teve que passar por uma transição de carreira que não é fácil, de jogador para atleta, onde você se encontra treinando no Sub-17 e hoje você está a um dia de jogar um jogo final do Mundial, onde você pode se tornar campeão mundial como treinador. Eu queria que você fizesse um breve resumo de tudo que você passou, no sentido de olhar para trás, as pessoas que te ajudaram quando você começou lá no Sub-17, o que você aprendeu, e o Felipe de hoje, que está prestes a jogar esse jogo tão importante na tua vida, porque eu te conheço como pessoa e sei da importância desse jogo, mas eu queria que você resumisse esse momento. O que você pensa, o filme que passa na tua cabeça. Obrigado. Próximo. Pô, faltou o café, né? Mas lembrando já dessa história, quando eu fui te dar carona e você derramou café no meu carro, esse dia aí, e como eu sonhava, né, em ser treinador, como a gente já conversava sobre isso, e durante quanto tempo passou pela minha cabeça ser treinador, e perguntando e falando com treinadores e falando com jogadores, e eu tenho certeza que o meu passo pelo Sub-17, onde o clube me deu essa oportunidade, porque não é fácil que o clube abra as portas e te deu uma categoria já tão importante para treinar, não tenho nenhuma dúvida que foi uma das coisas mais importantes nessa minha trajetória. Ali eu consegui me experimentar, consegui colocar tudo que eu penso, errei muito, muito mais do que acertei. A base, ela permite você fazer esses testes, e eu tive uma conexão muito grande com os jogadores, com os meninos do Sub-17, são todos meus amigos.
Eu vejo eles crescerem, alguns fizeram gols já no profissional comigo, então foi uma categoria que me deu toda essa confiança para chegar no profissional e saber como lidar com o jogador, como apresentar uma preleção, como falar no treino, como me colocar no campo, e foi muito importante. Do jogo, isso já preparando para o jogo de amanhã, na verdade foi tudo muito rápido, mas com um objetivo traçado na frente. Eu sempre tive muito claro os objetivos da minha vida. Parece que o tempo voou, foi muito rápido, porque a única coisa que a gente olha sempre é o próximo jogo, a vitória, o título e o que está pela frente. Então esse é meu objetivo, o jogo de amanhã. Me conhece bem, quantas e quantas horas estamos estudando durante o ano para chegar nesse momento aqui, e amanhã, a partir do momento que o juiz apitar, desfrutar e que vença o melhor. Acho que podemos acabar agora, né, com a pergunta do Diego. A missão está cumprida. Obrigado. Você falou aqui, depois do Mundial, que nasceram muitos Arthurs, Leandro, mas Leovegildo não nasceram muitos. Eu ia falar.